Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 2.3 e 2.4, ou seja, os exercícios 3 e 4 do capítulo 2, né, do livro Química Inorgânica. Os autores são Gary Misler, Paul Fisher e Donald Tarr, quinta edição, tá certo? Vamos lá então. Bom, o primeiro exercício nos diz o seguinte: a transição do nível n igual a 7 para n igual a 2 do átomo de hidrogênio é acompanhada pela emissão de radiação ligeiramente além do alcance da percepção humana na região ultravioleta. Determine o comprimento de onda e a energia. Tá certo? Então vamos lá. Bom, se o elétron está transitando do nível de energia, né, n igual a 7 para n igual a 2, do nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo, evidentemente um fóton será emitido, né? Então o enunciado da questão está certamente correto, né? Lá é acompanhada pela emissão, né? O fóton vai ser emitido. Se fosse de n igual a 2 para n igual a 7, se fosse o contrário, haveria então absorção de energia e um fóton seria absorvido e não emitido, tá certo? Ele já está dizendo aí que o comprimento de onda está fora do alcance da percepção humana, no caso da faixa do ultravioleta, né? Não há assim um ponto de corte único, né? Mas a faixa do visível, né? Parte visível do espectro eletromagnético, e quando dizemos visível, bem entendido, é visível para o olho humano, né? Para o ser humano. Existem animais que enxergam, né? Existem insetos que enxergam ali na faixa do ultravioleta, por exemplo, né? Mas enfim, quando se diz a faixa visível do espectro, evidentemente é para o ser humano, né? Então, como eu disse, não tem um ponto de corte assim, né, exato, né, no décimo ali de nanômetro, mas enfim, a faixa visível do espectro vai em torno de 400 a 750 nanômetros. Ele diz que está um pouco, né, um pouco além do alcance da percepção na faixa do ultravioleta, né? Nós sabemos que quanto maior o comprimento de onda, maior a frequência. Perdão, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menor a energia. Ou, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, maior a energia. O ultravioleta está, em termos de energia, além, né, por assim dizer, do violeta. Está na faixa de energia mais alta. Se a energia é mais alta, então o comprimento de onda, a frequência é maior e o comprimento de onda é menor. Então, se ele diz que está na faixa do ultravioleta, fora da percepção humana, etc. e tal, eu já sei que, sem fazer nenhum cálculo, eu já sei que o comprimento de onda ficará abaixo de 400 nanômetros, né? Porque o ultravioleta, em termos de energia, está além, né, do violeta, de energia mais alta. Energia mais alta quer dizer frequência mais alta, quer dizer, portanto, comprimento de onda menor, nesse caso, menor do que 400 nanômetros. E o problema, então, nos pede, determine o comprimento de onda e a energia. Bom, evidentemente, nós vamos utilizar a equação de Heisenberg, né, que está aí, né? Número de onda, que é igual a 1 sobre lambda, né? O inverso do comprimento de onda é o chamado número de onda, né? É simbolizado por esse ni aí, que é utilizado para representar a frequência, mas com um traço em cima, né? É igual a constante de Heisenberg. Daqui a pouco, no próximo problema, eu explico por que esse RH, né? Mas enfim, é a constante de Heisenberg que multiplica 1 sobre NF ao quadrado menos 1 sobre NI ao quadrado. Pode ser NF, NI, N2, N1, enfim, né? Bom, e uma confusão que às vezes algumas pessoas têm sei lá, se a transição é do nível 2 para o 7, ou do 7 para o 2, né? Onde é que eu coloco o 2, onde é que eu coloco o 7? Né? Se ele está indo do 2 para o 7, então o inicial é o 2 e o final é o 7. Né? Bom, mas 1 sobre 7 é menor do que 1 sobre 2. Então o resultado dentro do parênteses vai ficar negativo. Né? O fato é que o comprimento de onda, que é isso que a equação de Heisenberg vai nos permitir calcular, né? Porque se você calcula o inverso do comprimento de onda, você calcula o comprimento de onda, evidentemente. O comprimento de onda é um número positivo, né? Não tem comprimento de onda negativo. Né? A constante de Heisenberg é positiva também. Então, o número que vai resultar dessa subtração que está aí dentro do parênteses, né? Esse número tem que ser positivo também. Quando você lembrar disso, você nunca vai errar. Né? No nosso caso aí vai ser 1 sobre 2, perdão, vai ser 1 sobre 2 menos 1 sobre 7. Por que vai ser 1 sobre 2 menos 1 sobre 7? Porque 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 7. E o número, eu sei, o resultado dessa subtração tem que ser positivo. Né?
Então, o número que aparece dentro do parênteses vai ter que ser um número positivo. Lembrando disso, você não vai se confundir, tá certo? Bom, mas com relação aí ao valor da constante de Heisenberg, aí depende, né? Em qual unidade que você vai expressar essa equação? Se você expressar em centímetro a menos 1, ela é 109,678. Se você expressar em metro a menos 1, é 1,097. Né? Se você expressar em joules, é 2,179. Perdão, se você expressar em metro a menos 1, é 1,097 vezes 10 a sétima. Né? Se você expressar em centímetro a menos 1, já falamos, né? 109,678. Mas se você expressar em joules, é 2,179 vezes 10 a menos 18. Se você expressar em elétrons volts, 13,61. Então, depende, né? Mas nesse caso aí, o que acontece? Nós queremos calcular o comprimento de onda, né? Nós vamos obter esse comprimento de onda em metros, ou um múltiplo, né, de metros, nanômetro, picômetro, o que fosse, né? Geralmente é expresso em nanômetros. Lembrar que nano, o prefixo nano, quer dizer 10 a menos 9. Né? Um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, como é que eu resolvi o problema nesse? Sim, detalhe, né? No próprio livro do Missler, aparece essa equação de Heisenberg já colocada sob forma de energia, né? Porque eu sei também o quê? Né? Primeiro, a energia do fóton é o produto, é a equação que aparece aí, né? No canto direito, né? A equaçãozinha menor aí no canto direito. Energia é igual ao produto da constante de Planck, H vezes a frequência. Como eu sei que para a radiação eletromagnética no vácuo, o produto da frequência pelo comprimento de onda é igual a uma constante, no caso a velocidade da luz, também posso dizer que a energia é o produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, o que é o mesmo que a constante de Planck vezes a velocidade da luz vezes o número de onda, já que o número de onda é o inverso do comprimento de onda. Tá certo? Bom, na equação de Heisenberg parece 1 sobre lambda. A energia é Hc sobre 1, que multiplica 1 sobre lambda, ou Hc sobre lambda. Né? Então eu posso reescrever a equação de Heisenberg e já colocá-la aí de forma a calcular diretamente a energia. É isso que aparece no livro do Missler. Né? E é igual a constante de Heisenberg, RH. Já explico no slide seguinte, no problema seguinte, porque esse H, que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado, porque os problemas que ele traz ali no começo envolvem a chamada série de Balmer. Né? As transições ocorrem de n maior que 2 para n igual a 2, e nós sabemos que nesse caso, né, quando o elétron transita do nível de energia igual a 3 para 2, 4 para 2, 5 para 2, 6 para 2, etc., mas enfim, o nível de chegada, por assim dizer, do elétron é o segundo nível de energia, nós sabemos que o comprimento de onda dessas transições todas caem todos eles na faixa do visível, né? E essa série então corresponde à chamada série de Balmer, né? Veja aqui no próprio canal um outro vídeo sobre séries espectrais, tá certo? Mas enfim, no nosso caso, até para ficar mais didático, num certo sentido, entender melhor como é que as coisas estão sendo feitas, né? Vamos usar a equação de Heisenberg na sua forma, né? 1 sobre lambda. 1 sobre lambda igual a RH, 1 sobre NF ao quadrado, menos 1 sobre NI ao quadrado. Né? Bom, então o N de chegada é o 2, né? O N de partida é o 7, por isso fica 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 7 ao quadrado. Tá certo? Ou seja, 1 sobre 4 menos 1 sobre 49. Né? E eu sei que é o 2 primeiro e depois o 7, porque o número que aparece aí, né, o resultado dessa subtração, né, de frações que aparece aí entre parênteses, tem que ser um número positivo. Né? Bom, eu sei o valor da constante, 1 sobre 2 ao quadrado, eu sei o valor, evidentemente. 1 sobre 7 ao quadrado, eu sei o valor, evidentemente. Com isso, eu calculo 1 sobre lambda. Né? Bom, 1 sobre lambda. Então, eu pego 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 7 ao quadrado, o resultado dessa subtração eu multiplico pela constante de Heisenberg. Né? Eu quero calcular o comprimento de onda, né? Que vai ser dado aí como um múltiplo de metro, geralmente nanômetro. Então, eu quero o RH, a constante de Heisenberg, eu quero o R em metro a menos 1. Então, eu vou utilizar 1,097 vezes 10 a sétima metro a menos 1. Então, sei o valor da constante de Heisenberg. 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 7 ao quadrado eu sei, é claro. O resultado de subtração eu multiplico pela constante e eu descubro quanto é 1 sobre lambda. Tá certo? Bom, se eu sei quanto é 1 sobre lambda, lambda será o inverso de 1 sobre lambda. Fazendo as contas, 397 nanômetros. 397 nanômetros. Bom, mas ele pede para calcular a energia. A energia é o quê?
a constante de Planck vezes a velocidade da luz, que multiplica 1 sobre lambda, ou a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido por lambda, né, que é a mesma coisa. 1 sobre lambda eu acabei de calcular. A constante de Planck está aí, né? 6,626 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. E a velocidade da luz é 2,99, não sei quanto, enfim, 3, né? Vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, constante de Planck vezes a velocidade da luz multiplicado por 1 sobre lambda, ou dividido por lambda, que é a mesma coisa. Eu acabei de calcular 1 sobre lambda, né? E a partir de 1 sobre lambda calculei lambda, 397 nanômetros. Eu encontro então uma energia de 5 vezes 10 a menos 19 joule por fóton. Quando você calcula, né, dá 5 vezes 10 a menos 19. Aí você diz, puxa, mas a energia é tão baixa, né? Sim, é tão baixa porque é para um fóton apenas, né? Se eu quiser saber quanto é em quilojoules por mol de fóton. Ora, se para um fóton apenas 5 é 5 vezes 10 a menos 19, para 1 mol de fótons eu vou multiplicar pela constante de Avogadro, né? Vou tomar esse número, multiplicar por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu teria então isso em joules por mol, mas como eu quero em quilojoules, vou dividir por 1000, vou dividir por 10 a terceira. E eu obtenho então 301,4 kJ por mol. E como 1 kJ por mol é igual a 96,487 kJ por mol são iguais, né, enfim, a 1 elétron-volt, né? Esses 301,4 kJ por mol correspondem também a 3,12 elétrons-volts. Elétrons-volts é uma unidade de energia muito utilizada também, daí ser interessante nós temos esse fator de conversão, né, de quilojoules por mol para elétrons-volts e vice-versa. Tá certo? Então nós deixamos indicadas aqui, né, com clareza a resolução, as contas, enfim, os números aí estão, né, mas enfim, é multiplicar, obter as frações, subtrair, depois multiplicar e obter o inverso de um número, quer dizer, isso feito na calculadora. Entendemos que o cálculo é bastante simples, não é necessário fazê-lo passo a passo, né? Mas os resultados, as equações aí estão, é indicado com clareza como performar, né? Como realizar aí o cálculo, e os resultados estão postos, tá certo? Faça o seu cálculo e confira, né? São cálculos simples, né? É uma subtração de frações, uma multiplicação, obter o inverso do número na calculadora, quer dizer, tudo matematicamente é bastante simples, né? Mas não deixe de fazer os cálculos. Como você provavelmente irá perceber, né? Mesmo os cálculos mais simples, matematicamente triviais, né? Quando você vai trabalhar com constantes com as quais você ainda não está muito familiarizado, etc., às vezes no primeiro cálculo você não obtém o valor correto, né? Bom, o que houve, né? Aí quando você volta, percebe que cometeu algum pequeno erro, etc. Enfim, mesmo os cálculos que sejam matematicamente simples, né? Você tem aí, enfim, uma equação de primeiro grau, no fim das contas, né? Não deixe de realizar todas as etapas do cálculo, tá certo? Mas a equação está aí, indicamos com clareza como realizar, né? E os resultados estão aí postos, tá certo? Mas enfim, vale muito a pena. Ou, se você quiser, você pode fazer o contrário também, usar a equação de Heisenberg do jeito que aparece no livro do Missler, né? Em função da energia, calcular primeiro a energia e, sabendo que a energia é o produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, a partir da energia, então você calcula o comprimento de onda. Dá na mesma, enfim, todos os caminhos levam a Roma, né? O importante é ter certeza, primeiro, que você calculou tudo que era necessário, né? Tudo que o problema pediu, e no caso, quando você estiver utilizando constantes, etc., tenha certeza de que você está utilizando as grandezas todas que aparecem na equação com unidades que sejam compatíveis entre si, né? Com unidades que sejam compatíveis entre si. Isso é fundamental, né? Às vezes você usa para uma constante numa unidade, outra constante numa outra unidade, e aquelas unidades para aquelas duas constantes, por exemplo, se houvessem, né, mais de uma aí e tal, não são compatíveis entre si. Então é preciso verificar isso, tá certo? Para ter certeza que você não vai errar. Mas enfim, acredito que tenha ficado bastante claro. Pega a sua calculadora, refaça aí as contas, né? A parte principal já está indicada, né? 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 7 ao quadrado, é só multiplicar pela constante de Heisenberg. Lembrar que nós utilizamos o valor em metro a menos 1, né? Aí você obtém 1 sobre lambda, e o inverso disso, evidentemente, é o comprimento de onda, né? Que no caso aí expressamos em nanômetros, 397 nanômetros, ou 397 vezes 10 a menos 9 metro, ok? E, uma vez tendo o comprimento de onda, como a energia é produto da constante de Planck pela velocidade da luz dividido, né,
por lambda, ou multiplicado por 1 sobre lambda, que é a mesma coisa, né? Você obtém a energia, que vai estar em joule por fóton, e você pode, multiplicando pela constante de Avogadro e dividindo por 1000, expressar também em kilojoules por mol, e, utilizando o fator de conversão que aparece aí entre elétrons volts e kilojoule por mol, você pode também expressar essa energia em elétrons volts. Tá certo? Ficamos por aqui, então, e vamos para o próximo problema. Bom, aí chegamos então no problema 2.4, né? Que, enfim, se assemelha ao outro no sentido de que utilizaremos também, né, a equação de Heisenberg. Então vamos lá. As emissões são observadas em comprimentos de onda 383,65 e 379,9 para transições de estados excitados do átomo hidrogênio para o estado N igual a 2. Né? N igual a 2 sabemos que a série de Balmer cai na faixa do visível, né? Os valores de comprimento de onda estão um pouquinho abaixo, né? De 400 nanômetros, né? Mas como eu disse, não há um ponto de corte ali muito exato, né? Com relação ao visível, em torno de 400 nanômetros. Mas enfim, o autor afirma aí que é para N igual a 2, então teremos que respeitar isso, né, na resolução do problema. Então, determinar os números quânticos, NH, para essas emissões. Né? Enfim, a transição, né, ocorre para estados excitados. Né? As emissões são observadas em comprimento de onda de 383,65, 379,90 nanômetros para transições de estados excitados do átomo de hidrogênio para N igual a 2. Se o elétron está transitando de um estado excitado, né, N maior que 2, nesse caso para N igual a 2, evidentemente serão emissões. Né? Serão emissões. Então, o enunciado do problema está coerente. Né? As emissões são observadas. Né? Determinar os números quânticos NH para essas emissões. O que o autor está pedindo, então? Olha, eu sei que o nível, né, quântico, aí, o nível de energia final para o qual o elétron transitou é N igual a 2. Mas esse N aí de partida, né, é N igual, eu sei que é um N maior do que 2, mas é quanto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto? Né? Então nós vamos fazer o cálculo para essas duas transições aí, tá certo? Bom, vamos usar a equação de Heisenberg na sua forma, né, para calcular o comprimento de onda, né, o número de onda, que é o mesmo símbolo aí para a frequência, mas com a barra em cima, né, chamado número de onda, é igual ao quê? O número de onda é o inverso do comprimento de onda. Isso é igual à constante de Heisenberg, e já vamos explicar agora por que esse RH, né, que multiplica 1 sobre NF ao quadrado menos 1 sobre NI ao quadrado. Bom, mas como já dissemos, né, lambda é um número positivo, então 1 sobre lambda é positivo também. Né? A constante de Heisenberg tem um valor positivo. Bom, então, né, como a constante de Heisenberg é positiva, para que 1 sobre lambda seja positivo e conseguintemente lambda seja positivo, é necessário que o resultado dessa subtração entre parênteses seja também um número positivo. E para isso é necessário que a primeira fração seja a primeira fração seja maior do que a segunda. E para ser maior, o seu denominador tem que ser menor. Não é isso? Então eu já sei que vai ser o quê? 1 sobre 2 ao quadrado, porque o autor já me informa no enunciado que a transição é de um n maior que 2 para n igual a 2, menos 1 sobre n ao quadrado. A questão é encontrar esse n, né? A pergunta é justamente isso. Então perceba o quê? Constante de Heisenberg é uma constante. No caso, conhecemos o valor, evidentemente. Eu vou utilizar o valor, né? 1,09 vezes 10 a sétima metro a menos 1. Vou usar o valor em metro a menos 1, porque eu quero o comprimento de onda em metro, né? Aliás, porque o comprimento de onda está expresso em metro, ou um múltiplo do metro, né? 383,65 e 379,90 nanômetros, ou seja, 383,65 vezes 10 a menos 9 metro e 379,9 vezes 10 a menos 9 metro. Né? Bom, então por isso eu tenho que usar a constante de Heisenberg em metro a menos 1. Então vamos lá, a constante de Heisenberg eu já sei. 1 sobre NF ao quadrado, esse NF é 2. Né? Então é 1 sobre 2 ao quadrado. E 1 sobre NI ao quadrado. Eu não sei o que é NI. Né? Bom, o lambda eu sei quanto é. Vou fazer o cálculo quando o lambda é 383,65 e depois vou fazer o cálculo para quando o lambda for 379,9. Tá certo? Mas detalhe, como a constante de Heisenberg está em metro a menos 1, né? Quando você for fazer o cálculo, o lambda tem que estar em metro. Então você vai colocar nas suas contas lá na calculadora 383,65 vezes 10 a menos 9 e 379,9 vezes 10 a menos 9 metro, né? Porque R está em metro a menos 1.
Se você colocar simplesmente 383,65, 379,9, vai ter um fator aí, né, de 10 a menos 9, ou de 10 a nona, né, enfim, de erro no final. Tá certo? Então você não vai colocar simplesmente 3865 e 379,9. Você vai colocar esses números vezes 10 a menos 9. Então você sabe o lambda, porque foi dado, a constante de Heidelberg evidentemente é uma constante, o NF é 2, então fica 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre NI ao quadrado. Eu só não sei o que é NI. Então, de novo, né? É uma equação muito simples, né? No fim das contas é uma equação do primeiro grau, e só tem uma incógnita aí, né? Lambda, você sabe quem é, a constante de Heidelberg é uma constante, evidentemente o valor é conhecido, o NF é 2, eu só não sei quem é NI, né? Então eu encontro o valor de NI, tá certo? Fazendo os cálculos, para 383,65 o N é igual a 9, e para 379,9 o N é igual a 10, o que é coerente, né? O que é coerente. Numa transição de 9 para 2, o comprimento de onda, a energia vai ser menor. Por conseguinte, a frequência é menor e o comprimento de onda é maior do que numa transição de 10 para 2. Numa transição de 10 para 2, a energia é maior do que numa transição de 9 para 2. Por conseguinte, a frequência é maior e, por consequência, também o comprimento de onda é menor, né? Então, na transição de 9 para 2, o comprimento de onda é 383,65, de 10 para 2 é 379,9. Né? Bom, e com isso, então, você encontra que n igual a 9 e n igual a 10. Né? Então, 1 sobre lambda, lambda você já tem, mas não esqueça de multiplicar esse número por 10 a menos 9, né, que é para ficar em metro, porque a constante de Heidelberg também está em metro. A constante de Heidelberg você já tem, evidentemente, e o NF é 2. Então, é 1 sobre lambda, você tem um valor de lambda que é igual a constante de Heidelberg, você sabe o valor, é claro, que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre NI ao quadrado. E a partir daí você encontra NI. Né? É uma equação do primeiro grau. Nos dispensamos aqui de ter que digitar, né, todas as etapas do cálculo, porque, enfim, é bastante trivial. Né? Mas, enfim, fazendo as contas, n igual a 9, quando o comprimento de onda é 383,65, e n é igual a 10, quando o comprimento de onda é 379,9 nanômetros. Agora vamos explicar esse porquê desse RH. Né? Em alguns livros você encontra a equação de Heidelberg, expressa a equação de Heidelberg, com a constante, né, de Heidelberg, escrita simplesmente R, ou às vezes em RH, né? O que quer dizer isso? Lembrar que pelo modelo atômico de Bohr, né, a constante de Heidelberg é 2π, 2 vezes π ao quadrado, né, μ, z ao quadrado, enfim, ε0 tá faltando uma barra aí, tá, pessoal? Fiz um print screen lá do próprio livro do Misler, né? Mas enfim, não aparece nada aí no meio, mas é uma barra, né? 2π2 μ z ao quadrado é a quarta sobre, né, 4πy0 ao quadrado H2. Né? Mas enfim, essa equação, né, sai do modelo atômico de Bohr. Um dos triunfos do modelo atômico de Bohr foi justamente conseguir deduzir a partir de primeiros princípios a equação de Heidelberg, que era uma equação empírica, e também deduzir, né, a expressão que permitia calcular o valor da constante de Heidelberg, que até então era uma constante empírica apenas, que não se sabia exatamente de onde vinha. Mas refiro-me novamente, reporto-me novamente ao vídeo aqui do canal sobre séries espectrais para maiores detalhes, tá certo? Mas enfim, quem é π? É uma constante, claro, Z é o número atômico, né? É a carga do elétron, né? ε0 é a permissividade no vácuo, H é a constante de Planck. Tudo aí é conhecido. Quem é esse μ, afinal? Né? Parece um U aí, né? Enfim, é a chamada massa reduzida, né? Então, o inverso dessa massa reduzida é 1 sobre a massa do elétron mais 1 sobre a massa do núcleo. Ora, 1 sobre a massa do elétron, ok, a massa de repouso do elétron é sempre a mesma. Agora, 1 sobre a massa do núcleo, aí vai depender do núcleo, né? Perfeito? Se eu tiver um átomo de hidrogênio, é só um próton, né? Para outros elementos, evidentemente, eu vou ter que levar em conta a massa dos prótons e nêutrons que estão no núcleo. Né? Então, perceba-se que mesmo para átomos de um mesmo elemento, mas que tenham diferentes massas, né? Se eu pegar, por exemplo, os isótopos 12, 13 e 14 do carbono, são todos átomos de um mesmo elemento, né? Carbono. Mas tem massas diferentes. Então, mesmo para isótopos de um mesmo elemento, né, a massa do núcleo vai ser diferente, né? Que dirá para átomos, né, de elementos diferentes. Perfeito?
Então, na verdade, cada elemento vai ter a sua constante de Rydberg, né? Quando se põe esse RH, se está dizendo que esse valor de 1,097 vezes 10 a sétima, né, é para o átomo de hidrogênio, levando em conta a massa do elétron e a massa do próton. Perfeito? Quer dizer, na verdade, para cada elemento, né, que tem uma massa nuclear diferente, né, que tem diferente número de prótons e de nêutrons, você teria que calcular o valor da massa reduzida e a partir daí então calcular para aquele elemento, utilizando a equação que aí aparece, né, o valor da constante de Rydberg. Quer dizer, o valor da constante de Rydberg é constante para cada elemento vai ter o seu valor de R. Tá certo? Mas como normalmente os cálculos são feitos, né, para hidrogênio, a gente nem leva isso em conta, usa o valor para hidrogênio sem nem mencionar. Tá certo? Mas só por curiosidade, pega a equação que aí aparece, né? 2π ao quadrado, μz ao quadrado é a quarta, dividido por, né, 4πy0 ao quadrado, que multiplica H2. Né? Pega os valores das constantes aí e faça, por exemplo, o cálculo. Tem aí o valor de R para hidrogênio, calcule o R para o hélio, por exemplo, né? Ou para o deutério, né? Um isótopo de hidrogênio, tá certo? Ou para o lítio, né? Que é o elemento que vem depois, e verifique, né, se muda aí o valor muito ou não, tá certo? Mas enfim, tecnicamente falando, para cada elemento você precisaria calcular o valor da constante de Rydberg, porque ela é calculada utilizando a massa reduzida, que é diferente para cada elemento, porque na massa reduzida, além da massa do elétron, entra também a massa do núcleo. Tá certo? Mas enfim, valeu aqui o problema até para dar essa explicação, né? Mas enfim, voltando aí ao problema, né? Ficou claro, né? 1 sobre lambda, lambda foi dado no enunciado, não esqueça de multiplicar por 10 a menos 9, RH, né? Ou R, enfim, constante de Rydberg, estamos utilizando um valor aí, né, correspondente à unidade de metro a menos 1, tudo isso multiplica 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre NI ao quadrado, só falta encontrar NI, fazendo as contas, NI igual a 9 ou igual a 10, né, para cada um desses comprimentos de onda, conforme nós já mencionamos. Tá certo? Muito obrigado então, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.